Obrigado, Álvaro. Bom dia a todos. Obrigado aos amigos da Casa Tiago Maior. É uma alegria estar aqui com vocês, mais essa manhã de domingo, para estudarmos sobre a doutrina espírita. O tema imortalidade da alma é um tema muito próprio para nós espíritas. Na verdade, sendo espírita, entendendo já a doutrina, tendo os conhecimentos mais básicos da doutrina, nós já entendemos a imortalidade da alma. É uma coisa natural. E até pode se perguntar por que estudar imortalidade da alma, se nós já acreditamos nos espíritos, já entendemos isso, já temos experiências com relação, mesmo iniciais, com a existência dos espíritos. Por que estudar? Bem, é importante nós entendemos que esse fundamento, imortalidade da alma, ele, embora facilmente expressado, ele precisa ser entendido com mais detalhes, que ele reflete a nossa vida após o corpo físico, aqui que nós estamos encarnados, né? quando encarnados. Então, é assim que, sobre a importância do Espiritismo e deste conceito, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no item 700, na questão 799, uma questão de profundo significado, de profunda importância para nós. Porque pergunta assim o codificador, pergunta assim Allan Kardec: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Então vejamos a resposta que os Espíritos nos dão. Eles falam assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, vejamos, esta questão, essa resposta dos espíritos, ensejam todo o horizonte de estudo e de transformações que nós temos que ter. Veja, o primeiro ponto que ele coloca é destruir o materialismo. E o que prega o materialismo? Prega a existência somente da inteligência como resultado da matéria, né? Como sendo um resultado da vida por si só, não aí abrangendo as diversas questões que nós já entendemos dos dobramentos quanto à realidade de Deus, quanto à realidade do espírito. Pelo materialismo, o corpo morreu, o espírito morreu, né? Isso enseja as piores coisas na nossa sociedade e as piores tragédias que vão dar aí um destaque ao egoísmo, porque se tudo morre quando o corpo morre, então o homem pode exercer tudo o que ele quiser, ele pode superar os outros, ele pode só olhar para si mesmo, porque depois vai acabar tudo, né? Então, por isso que Kardec coloca em várias obras, e os espíritos insistem aqui, né, que a posição é de destruir o materialismo. Mas como que se destrói o materialismo? Somente se falando que isso não é verdade, que isso não ocorre? Não. É preciso, no nos nossos tempos, é preciso mais do que a fé cega, é preciso ter a fé raciocinada, que a doutrina espírita vem nos trazer. O que é essa fé raciocinada? É aquela que encara a razão em todas as épocas, né? Quer dizer, é aquilo que o próprio Kardec diz, o Espiritismo ele tem essa característica de mostrar os fatos não como uma simples crença, mas como uma realidade, mostrando por que eles existem, aonde está a sua base. Por isso é que ele mostra aqui nessa resposta que, destruindo o materialismo, ele vai mostrar o quê?
ele vai fazer com que os homens entendam os seus verdadeiros interesses e que estão ligados à sua vida futura, porque a nossa vida terrestre ela é transitória. Se vivermos aí 100 anos, já é como alguns conseguem viver, né? E certamente a ciência vai prolongando isso cada vez mais com os tempos, nós vamos notar que a nossa vida aqui é limitada. Mas a nossa vida futura, que é a vida do Espírito, carrega todas as experiências nossas aqui na Terra e vai nos levar a um novo patamar de vivência íntima, interior e de evolução. Por isso que ele destaca nessa resposta, por isso a beleza dessa resposta no Livro dos Espíritos, que ele fala que, embora a vida futura esteja velada de dúvida, com o entendimento sobre a imortalidade da alma, o homem vai entender a necessidade de se preparar para o futuro, a necessidade de ser melhor, né? E ele deixa ali claro alguns aspectos disso, né? Abolindo seitas, castas, cores, e a necessidade da solidariedade universal. Então, vejamos, essa resposta dos Espíritos ela é essencial para a gente entender como nós podemos agir no nosso dia a dia perante a dádiva que temos do conhecimento que a doutrina espírita nos traz sobre a existência do espírito, sobre a existência da imortalidade da alma. E para dar prosseguimento a isso, e por isso que é importante estudar a mortalidade da alma, nós vamos a tocar em alguns aspectos dessa constatação. Mas, antes disso, vamos chamar Kardec de novo para outra questão que nos toque sobre as provas, né, da individualidade da alma depois da morte. Então, Kardec pergunta, também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, ele pergunta na questão 151. Vejamos a pergunta de Kardec. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Bem, esta é a questão, não é, que está sendo levantada. Esta é a questão da nossa conversa de hoje. E os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouveríeis. Pois que muito a miúde uma voz os fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Aqui a afirmativa dos espíritos, bem clara, objetiva, e mostra que todos nós temos, na nossa experiência aqui na Terra, condições de enxergar essas evidências da individualidade da alma após a morte, quer dizer, da imortalidade da alma, prosseguindo com toda a sua bagagem após o decesso físico. Esta questão mostra que esses aspectos estão ao nosso dispor. Então, selecionamos alguns aqui, alguns aspectos, depois nós vamos nos ater mais especialmente em uma questão para tocar no dia de hoje sobre a imortalidade da alma. Então, nessas constatações que essa questão fala no nosso dia a dia sobre a imortalidade da alma, destacamos alguns aspectos. Um deles, que é muito claro para todos nós, que está em todas as nossas casas, que está no nosso dia a dia, porque sabemos que todos nós somos médiuns e temos manifestações mediúnicas em diversos graus, né? São as questões das manifestações mediúnicas, que demonstram claramente, de uma forma muito objetiva, que a vida prossegue após a morte. Prossegue após a morte porque todos nós, por menos experiência mediúnica que tenhamos, recebemos influência de outras entidades. Esta questão está muito detalhada no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, que fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida. É assim que Kardec pergunta, como que nós podemos distinguir o pensamento que vem
de um espírito e o nosso pensamento. Ele deixa bem claro que nós podemos distinguir isso através das constatações daquilo que nós estamos vivendo no dia a dia. E muitas vezes nós estamos com a nossa mente focada em determinado assunto e outro assunto vem à nossa mente, ou vem discussões à nossa mente que nós não estamos buscando. E mesmo assim podemos alegar que isso seriam divagações do nosso pensamento. Mas em diversas manifestações mediúnicas, nós podemos constatar médiuns trazendo fatos de que eles especialmente não conhecem. Isso está no nosso dia a dia, como está nos médiuns mais destacados, com maior capacidade mediúnica, como o próprio Chico Xavier, que fez diversas obras nos doando experiências de pessoas que já partiram para outro plano da vida e que vieram trazer aqui as suas experiências e vieram trazer para nós as suas constatações. Assim, as manifestações mediúnicas são um fato claro do nosso dia a dia. Outro são os desdobramentos no sono físico, onde parte desse desdobramento faz parte de um outro estudo que pode ser realizado aqui, parte desse desdobramento está ligado à nossa individualidade, às nossas questões físicas mesmo, às nossas experiências do dia, a se revisar essas experiências do dia, mas outras, também constatadas, mostram desdobramentos onde encontramos com pessoas que já desencarnaram, que já estão em outro plano de vida, que nos trazem mensagens, que mostram recados, que trazem notícias que muitas vezes nós desconhecíamos. E esse é um fato também corriqueiro. Lembramos lá o que os espíritos responderam a Kardec. E isso nós temos nas manifestações do dia a dia, essas constatações da imortalidade da alma. Outro tópico que ressalto aqui é das experiências de quase morte. Vários livros de pesquisadores mostrando essa realidade quando a criatura entra num estágio de quase morte, quer dizer, ela sofreu um acidente ou está com a doença ou está internado para algum tratamento e que entra nesse estado, eles relatam experiências impressionantes de encontro com parentes que já partiram, com visitas a determinados locais, né? Lembranças, inclusive, de outras vidas, que é o tópico seguinte. Então, essa experiência de quase morte também é uma constatação do dia a dia, que nós, não do nosso dia a dia, mas dos médicos, de pessoas que estão envolvidas com esse tipo de paciente. Lembranças de outras vidas também ocorrem ou por indução, ou em algumas reuniões mediúnicas, ou em algumas situações especiais com pessoas que têm essa característica bem vívida, né? Dizem os espíritos que aqueles que reencarnaram muito em seguida da sua última vida, eles têm mais vívidas essas lembranças, né? Pesquisadores inclusive, entro em detalhes sobre isso, tem várias obras mostrando isso, e programas até na televisão, né, nos canais de TV, que mostram várias pessoas em casos distintos, com idades distintas, em situações bem variadas, lembrando de outras vidas, inclusive indo aos locais onde houveram fatos importantes em outras vidas suas. Lembro de nomes, características de máquinas, lembro de características físicas do ambiente. Tudo isso mostra que existe uma experiência após a vida física. E muito leviano é achar que a nossa vida acaba com o corpo físico, porque nós vemos aí, já colocamos 4 aspectos que são muito fortes no nosso dia a dia, mas podem, inclusive, por algumas pessoas,
serem constatadas, né? Não serem aceitas, né? Essas constatações. Porque algumas pessoas falam assim, não, eu quero pegar mesmo, eu quero ver o que acontece, eu quero uma pesquisa científica. E aí deixamos, por último aqui, para lembrar, essa questão da pesquisa científica. Ora, muitas pesquisas foram e estão sendo realizadas nesse ambiente, muitas reveladas, outras não. Nós encontramos durante a história do homem diversos pesquisadores sérios que se adentraram nesse assunto. E também muitas pessoas que, na maioria delas, que gostariam de ficar cegas sobre ele e não o aceitam, mesmo existindo. Nos lembramos lá das experiências de Galileu Galilei, que, com seu telescópio, conseguia ver as luzes de Júpiter e chamou os religiosos da época que estavam julgando para ver isso no telescópio. Eles não quiseram ver, se negaram a ver. Quer dizer, se negaram a ver a constatação. É aquela questão do status quo. A pessoa não vai adiante naquelas constatações porque está cega até para procurar enxergar coisas novas. Tem um espírito preconcebido sobre os conhecimentos. E isso é terrível. Um cientista não pode ter isso. Um cientista tem que ter a mente aberta, fora de qualquer preconcepção e que vai ser demonstrado pelas suas experiências o que ocorre. Então, nós buscamos aqui uma pesquisa realizada e vamos trazer aqui a vocês para um eminente professor, conhecido como professor Crookes, cientista, e que tem aqui, colocamos aqui só para a gente ter uma ideia de quem é esse cientista. Essas experiências foram feitas durante 4 anos. Na verdade, o professor Crookes ele começou a trabalhar com isso de uma maneira, ele relata, né, no seu diário, que ele começou a pesquisar sobre as manifestações espirituais, pensando assim, olha, é uma pesquisa sobre esses fenômenos que acontecem, que em alguns meses de trabalho, de folga, eu consigo resolver, isso aí não é nada muito especial. Os seus colegas de academia, todos eles aplaudiram o professor Crookes porque ele era uma pessoa de alta confiabilidade no meio científico. Vejamos, olha, é físico e químico, descobriu um elemento, né? O tálio, e foi eleito para sociedades, a Sociedade, a Royal Sociedade Britânica, né? Em 1863, teve diversos prêmios, né? Inventou o radiômetro, desenvolveu o tubo de Crookes, inventou o tubo de raio catódico. Esse tubo de raio catódico, até pouco tempo, era muito usado por nós, que era o tubo da televisão. Ele é que inventou isso nas suas pesquisas, né? Daquela televisão mais antiga de tubos, né? Que hoje nós usamos uma tecnologia diferente, LEDs. Então, ele estudou as questões da radiação, contribuiu para a fotografia e a telegrafia sem fio, e foi presidente de diversas sociedades de estudo científico, além de ser editor de um jornal de ciência. Vejamos, então, não estamos falando aqui de uma pessoa inexperiente, estamos falando aqui de um cientista com uma bagagem incrível de conhecimento e com um pensamento lógico. E, além do mais, uma coisa que há de se elogiar nele, e recomendo a vocês que vejam o livro A História do Espiritismo, de Conan Doyle, onde ele trata em um capítulo específico sobre o professor Crookes, né? Ele entra mostrando detalhes do diário, mostra as constatações dele, fala sobre as médiuns, fala sobre a participação da família, que nós vamos comentar um pouco aqui. Mas veja, nós estamos falando agora mortalidade da alma com constatação científica, e que muitos acham que não existe, mas existe desde do século XIX. Estão lá as constatações. Outro detalhe interessante: todas as pesquisas
do professor foram feitos na sua residência. Ele era muito objetivo e ele disse, olha, não vou aceitar nenhum outro local que não seja a minha residência, com condições restritas e estritas que eu vou estabelecer. Então, ele teve a felicidade de encontrar médiums do tipo Florence Cook, Daniel Home, Kate Fox, esses médiums com uma capacidade imensa e muito forte na questão da materialização, e ele desenvolveu pesquisas usando a faculdade que era disponível para esse médium. Ele relata nos reportes dele, né, e na revista que ele publica, que durante uma pesquisa que ele achava que ia ficar poucos meses, durou 4 anos. E só se encerrou porque os médiuns, a Florence e a Kate tiveram... A Florence casou, mudou-se, o Daniel Home ficou doente, depois veio a desencarnar, e ele, com o afastamento desses médicos, com esses recursos todos, a fonte de pesquisa dele secou, né? nesse aspecto. Ele continuou, então, e ele também disse que, por todas as ações que ele tinha, ele, no campo científico, tomava mais tempo dele, então ele concluiu que, nesses 4 anos de pesquisa, e todos os relatos que ele fez, eram suficientes para demonstrar que os fenômenos espirituais não eram uma questão de truque, de farsa. Então, ele se preocupava muito com isso, em mostrar. E essa atitude dele não foi aceita pelos seus colegas. Seus colegas de academia não aceitaram isso. Alguns aceitaram, é claro, mas porque ele convidava, para todas as experiências que ele fazia, ele convidava os colegas de academia para estar na presença com ele, vendo o que ocorria, mostrando quais eram os resultados. Eu gasto um pouco de tempo aqui para comentar com vocês sobre isso, porque é muito importante saber que um cientista do renome do professor Krug se dedicou a isso de mente aberta, como diz o Conan Doyle. Ele diz que esse é um dos grandes méritos dele, que ele entrou ali de mente aberta, sem preconceitos, mas ele se precaveu de tudo quanto a fraudes ou com possíveis fraudes. Ele fez de todos os tipos de experiência que vocês podem pensar, e por isso nós trouxemos aqui alguns aspectos dessas experiências, e ele dividiu os fenômenos espirituais em classes, para que pudesse estudar cada classe e os seus reflexos e as suas consequências. Então, ele dividiu isso. Pois bem, estas experiências dele, esses relatos que estão no jornal, que ele era o editor, tiveram grande destaque na época, mas depois pouco se falou sobre isso. No meio espírita nós conhecemos, mas os cientistas seguiram à frente, mas muitos deles negando até a capacidade do professor Crookes de fazer essas experiências e estas demonstrações do que ocorria sem haver fraude. Então, é lamentável que não se prosseguiu com isso. Mas, vejam, a espiritualidade permitiu experiências impressionantes. Quando você lê os relatórios dele, você vê o nível dessas experiências, são impressionantes mesmo. Ele fez uma divisão de classes nessas experiências. Ele dividiu, e aqui eu coloquei algumas classes, se o nosso tempo permitir. É claro que o trabalho dele é muito vasto, muito extenso e detalhado, nós não conseguiremos aqui, nesse período da nossa conversa, tratar de tudo. Mas eu separei, sobre nas classes aqui com mais detalhes, eu separei algumas informações, alguns detalhes que ele dá para a gente enriquecer o nosso conhecimento em torno da imortalidade da alma, sobre essas experiências. Ressaltando, mais uma vez, que todas as experiências foram feitas pelo estrito controle do professor Crookes, no ambiente que ele designava e sobre as condições que ele estabelecia. É interessante que ele cita que esse é um fenômeno novo, que ele estava pesquisando,
E como sendo um fenômeno novo, muitos aspectos são desconhecidos. Muitas questões que ele abordou nas experiências não tinham explicações anteriores. E todos nós sabemos que não se revela a verdade de uma vez só. São pesquisas extensivas que uma coisa vai levando a outra para se ter o conhecimento preciso, o mais preciso possível, dos fenômenos. O primeiro que ele... Então, ele dividiu esses fenômenos em classes. Eu coloquei aqui as classes que ele divide no reporte que ele faz. Recomendo que quem puder acesse isso, está livre na internet, é só entrar lá, pesquisar sobre o professor William Crookes e ter esses detalhes. É uma pessoa ainda respeitada nos meios científicos, pelo que ele trouxe, lembrada, né? E lembrada também no meio espírita. Inclusive, fiz uma vez uma palestra, um estudo, em uma casa que tem o nome dedicado ao professor William Crookes. Bem, nesse primeiro caso, da primeira classe, uma classe conhecida por nós, muito conhecida, e que ele, inclusive, peço perdão porque eu coloquei um slide muito cheio aqui, mas é porque eu gostaria de mostrar esses aspectos com a palavra dele, né? Não só fazer um relato meu. Ele, nessa primeira classe, ele destaca os movimentos de corpos pesados com contato físico, né? Mas sem esforço mecânico. Nós sabemos de vários desses. Um deles é aquele onde que a própria prancheta se move, né? O copo de água se move, muitas vezes com contato físico das pessoas naquele objeto. Esse é o primeiro. Ele não dá muito valor a esse tipo de experiência, por quê? Ele diz assim, se as pessoas estão tocando uma coisa, quando ela se move, elas a empurram, puxam ou levantam. Eu provei experimentalmente que esse não é o caso em numerosos casos. Quer dizer, por isso que ele não dá tanto valor a isso, porque é difícil provar, mas ele provou de que não era o caso de as pessoas estarem movendo, né? E ele sentiu também, em algumas dessas experiências, e ele relata aqui, que até o ambiente do ar no local mudava, ficava um pouco mais frio. Em algumas experiências dele, ele sentiu um frio intenso nessas experiências que ele realizou. Mas esse tipo de experiência, ele relata, mas ele diz assim que ele não considera tanto esse fato por causa dessa dúvida das pessoas estarem empurrando o objeto, né? Sem esforço e por ter que ter o toque da pessoa no objeto. Então, essas são as constatações para esse tipo. Nós já ouvimos e sabemos de casos de pessoas que brincam com essas questões espirituais, né, de copo e perguntar uma coisa ou outra, e tem um alfabeto onde o copo vai indicando qual que é a resposta, né? E é uma situação que não recomendamos por um simples fato, porque quando nós tratamos desse tipo de fenômeno, nós estamos tratando com entidades frívolas e que estão ali, muitas vezes, grande maioria das vezes, respondendo questões frívolas e que não trarão benefício, muitas vezes até prejuízo para aqueles que se dedicam a essa prática. Nós vamos, então, ver outra classe, né, que ele destaca, que ele chama os fenômenos de percussão. Esta também é uma coisa muito comum. Nós já ouvimos diversos relatos sobre isso. Quem não já ouviu um relato de ter batidas na casa, sons, né, que ele não consegue explicar? Esse fenômeno, ele chamou de classe 2, ele também estudou. E ele chama de fenômeno de percussão ou outros sons aliados. Esses sons foram conhecidos popularmente como o nome de raps, e que ele não gosta muito desse nome, não adota
por dizer que dá a impressão errada. Mas ele diz que escutou tiques delicados, como ele diz aí, ouvi tiques delicados com a ponta de um alfinete, uma cascata de sons agudos, como de uma bobina de indução em pleno movimento, denotações no ar, torneiras metálicas afiadas. E aí ele diz aqui, eu as testei de todas as maneiras que pude conceber, até que não houvesse escapatória da convicção de que eram verdadeiras ocorrências objetivas e não produzidas por meio de truques ou meios mecânicos. Então, veja, essa questão mostra que ele fez uma condição de contorno para que todas essas experiências não pudessem ter nenhuma fraude, né? E isso estava ligado exatamente ao que ele estabeleceu de ambiente de realização das experiências, da forma de realização das experiências. E ele diz aqui, um tópico que eu destaquei, que chama muito a atenção, que ele fala assim, o poder que produzia os fenômenos não era apenas uma força cega, mas estava associado ou governado pela inteligência. A inteligência que governa os fenômenos, às vezes, é manifestamente inferior à do médium. Então, ele constatou a questão da inteligência e que essa era inferior à do médium. Isso aí é uma constatação também que Kardec teve quando do fenômeno das mesas girantes, né, quando da ocorrência de várias manifestações na Europa, e esse fato eles notaram também. E os espíritos esclareceram que os espíritos que tratam dessas questões mecânicas são espíritos mais rudes, né? Que fazem essa movimentação. Né? Então, essa constatação também está aqui nesse relato do professor Cooks. Então, e ele diz que a inteligência, às vezes, de tal natureza que leva à crença de que não emana de nenhuma pessoa presente. Porque poderia desconfiar também que os fatos estivessem surgindo porque uma pessoa presente estivesse gerando esses fatos. Mas ele constata que isso, pelos fatos, pela forma da inteligência se manifestar, que não era de nenhuma pessoa presente. Veja, isso não está sendo dito aqui por nenhum espírita, está sendo dito por um cientista, né? Por um cientista que tem projeção na pesquisa científica e usou todos os métodos possíveis na sua época para destrinchar esta questão. Então, é de chamar a atenção isso que ele fala nessa classe de fenômenos, né? Vamos, então, para uma outra, que é a alteração dos pesos dos corpos. Eu não coloquei nenhum detalhamento aqui, porque eu não tinha mais detalhes nesse reporte que ele fez. Mas ele manda buscar em outros reportes, eu quis manter nesse específico, nesse relatório que ele fez. Então, nessa questão da alteração do peso do corpo, o Conan Doyle fala no livro A História do Espiritismo que eles verificaram pesos maiores e menores em cadeiras, objetos, em pessoas. Quer dizer, nos objetos que moviam, eles fizeram realmente colocar em balanças, verificaram, e sobre o fenômeno eles notaram pesos diferentes. Né? E não é só peso. O professor Crookes fazia, durante as manifestações, por exemplo, nós vimos a foto aqui de uma manifestação onde aparece a Kate King, que era o espírito que se manifestava através da médium Florence Cook. Ele chegou a perceber a diferença de altura. Primeiro que ele verificou que a Kate King, ela tinha uma altura, quando a manifestação dela, diferente da médium, né? E essa diferença era significativa. Ela parecia mais forte e
a diferença até de 15 centímetros. Ela notou também que esta altura da manifestação, ela variava, quer dizer, de uma sessão para outra, a altura do médium, ele media, do espírito, né? Ele media ali a manifestação e ele notava variações de até 3 centímetros ou mais, ele se relata 3 centímetros na altura do espírito que estava ali se materializando. Tá? Ele teve experiências interessantes sobre isso que eu vou relatar em outros itens aqui. Quanto a movimentações de substâncias pesadas, que é aquele que classifica como classe 4, vejamos, então, amigos, que não está restrito aqui a se falar na aparência de um barulho ou na manifestação de um espírito. Isto está mostrando algo mais, né? Ele está fazendo uma pesquisa bem ampla sobre esse assunto, né? Vejamos que aqui ele fala sobre a movimentação de substâncias pesadas no meio, né? Ele fala por exemplo, mesas, cadeiras, sofás, que foram movidos sem ninguém tocar neles. Isso ele coloca como sendo uma coisa bem numerosa, né? Ele fala que isso aí era um fenômeno que ocorria diversas vezes com ele. Tá? E ele dá o relato dele, olha o que ele fala. Ele fala que a minha própria cadeira foi parcialmente torcida, enquanto os meus pés estavam fora do chão. Uma cadeira foi vista por todos os presentes movendo-se lentamente até a mesa, de um canto distante, quando todos observavam. Então, vejam que essa movimentação presenciada por pessoas que eram cientistas, convidados dele, em local onde ele estabeleceu a realização da experiência. Né? Tudo isso era uma constatação que não podia dizer que não existia. Né? E ele mostra ali, inclusive, ele mede, vai lá e mede. Qual a distância que esse móvel foi? E coloca ali 1 metro, né? Ele fala que em 3 noites sucessivas, uma pequena mesa se moveu lentamente pela sala. Não há como contestar isso. Poderia dizer que era magnetismo, que fosse qualquer coisa, mas ele fez experiência mostrando, esse aqui é só a classe da movimentação de coisas pesadas, mas ele fez experiência, mesmo nessas classes, demonstrando que havia uma inteligência por trás que não era daqueles que estavam ali se manifestando. Né? Então, na classe 5, por exemplo, ele fala ainda de levantamento, né? Ele fala levantamento de mesas e cadeiras do chão, sem contato com pessoa alguma. E isso mostra que foi realizado com todo a preocupação de não ter nenhum fio que levante, nada, nenhuma máquina, nada que pudesse fazer isso. Né? E alguns perguntavam, por que só levanta a mesa, só levanta a cadeira, né? Por que não levanta... Ele diz que essas experiências eram feitas em cômodos, eram feitas em locais que tinham esses objetos. Ele destaca a inteligência ou poder, seja qual for, que produz esses fenômenos, só pode funcionar com os materiais disponíveis. Então, faz essa constatação óbvia, né? Que somente com os materiais disponíveis, e aquela cadeira, mesa que estavam lá no local. Vejo que ainda ele está falando das movimentações, né? Mas ele vai depois, agora, daqui a pouco, falar sobre questões da materialização. Dentro disso, ele fala a levitação. Veja que até agora ele colocou as classes sobre objetos, agora ele fala sobre levitação dos seres humanos. Ele diz que essas ocorreram, a maioria, ele
na presença, em 4 ocasiões, na escuridão. Quer dizer, ele vai lentamente analisando aspecto por aspecto. Vale aqui lembrar, e aí destacar, a importância de Allan Kardec, porque o professor Rivail, que era um professor com bastante destaque no aspecto pedagógico e de outras ciências na França, presenciou tudo isso e não foi só nas experiências, ele foi no aspecto moral, e daí ele trouxe a doutrina espírita. O cientista, como o professor Crookes, ele presenciou tudo isso, mas ele se preocupou exatamente com os aspectos científicos e não tirou dali nenhuma consequência moral e nenhuma questão filosófica. Ele se preocupou exatamente só com as questões científicas. E depois que ele se viu satisfeito na sua pesquisa científica, depois de 4 anos, ele encerrou a pesquisa e seguiu a vida cuidando de outros aspectos das pesquisas químicas e pesquisas que ele realizava. No caso do professor Rivail, ele não. Ele dedicou a sua vida ao estudo das consequências desses fatos, não se atendo só aos fatos, mas a consequência desses fatos no campo da filosofia e no campo da religião, no campo moral e da prática da caridade, da evolução do ser como uma consequência do entendimento de que, se nós aqui na Terra evoluímos pelas nossas disposições de solidariedade, de aperfeiçoamento, e não carregamos isso conosco para quando partimos aqui do nosso plano físico para o plano espiritual, para outro plano de vida. Feito esse ressalto, mostrar a importância de Allan Kardec, a importância do professor Rivail, tendo todo esse conhecimento, todos esses fenômenos, e destacando os seus resultados para o lado filosófico, religioso, nós gostaríamos de voltar aqui ao que o professor Crookes demonstrou, né? Ele verificou a levitação dos seres humanos. Então, ele diz aqui, olha, o tipo da experiência que ele fazia, né? Em uma ocasião, testemunhei uma cadeira com a senhora sentada nela, erguia-se vários centímetros do chão. Em outra ocasião, para evitar a suspeita de que isso fosse feito por ela mesma, a senhora ajoelhou-se na cadeira de tal maneira que seus 4 pés eram visíveis para nós. Então, ela ficou ali, fala que foi até 10 segundos ela ficou com a cadeira suspensa. Primeiro, ele desconfiou que ela poderia estar forçando isso, ele botou ele ajoelhado sobre a cadeira e a cadeira mesmo assim subiu. Então, isso é um pequeno detalhe de como ele fez essas experiências de forma bem detalhada, né? Ele fala aqui também da movimentação de diversos artigos, né? Sem contato de nada, onde ele cercava de toda a forma para não ter a trapaça, né? E eu destaco uma que ele comenta aqui, que ele fala assim, que em determinado momento, onde o médico estava sentado na sala de jantar dele, com várias pessoas observando atentamente o médium, né? Para evitar um engano, ele, ele fez um acordeão tocar na minha própria mão, quando eu mantendo as teclas para baixo, ou fazer o acordeão tocar, flutuar pela sala, tocando o tempo todo. Olha, isso é uma questão impressionante, não é mesmo? Quer dizer, essa oportunidade que a espiritualidade ofereceu a esse cientista de constatar isso. Porque, como falamos, muitas pessoas têm ideia preconcebida, e não adianta. Kardec, inclusive, detalha sobre isso, né? Não adianta a gente querer mudar ideias preconcebidas que não vão mudar. Tem gente que nem querer ver, né, o fenômeno, né? Então, chama atenção isso, né? Esses aspectos que ele fala, né, sobre isso, né? Vamos aqui agora para outros aspectos, né, que são aqui de aparências luminosas, né? Aparências luminosas que ele destaca como sendo importantes para
para entender o fenômeno, né? Então, ele diz assim, esses são bastante fracos e geralmente requerem uma sala que seja escurecida. Então, essa aparência luminosa que ele mostra, né? Ele diz, inclusive, que apareciam objetos e que ele diz aqui, ele tentava usar, simular também aquelas luzes por meios artificiais e não conseguia, né? Então, essa aparência que era gerado lá de luz, ele não conseguia, com todos os recursos que ele tinha, de cientista, de laboratório, reproduzia a cor similar àquela que via, até para mostrar que aquilo não era fraude, né? Ele destaca, por exemplo, um caso de um corpo sólido, que ele viu um corpo sólido, luminoso, na forma de um ovo, de peru, que ele destaca, né? Que flutuava, e ele diz ali, ficou visível por mais de 10 minutos antes de desaparecer. Atingiu a mesa 3 vezes, com um som semelhante ao de um corpo sólido e duro. Então, vejam, são experiências bem consistentes, né? Desde dos movimentações, barulhos, agora ele começou a falar em aparência luminosa. E ele diz que isso também depende, é claro, do fluido, da força, ele chama de força do médium, né? Aquela capacidade que o médium tem de fazer esta manifestação, quer dizer, ter esses recursos, né? Além disso, nessa classe que ele fala que é a classe 9, né? Ele fala sobre a aparência de mãos luminosas, autoluminosas, visíveis na luz comum. É outro ponto também que chama atenção nessas pesquisas do professor Crookes, porque nós sabemos que a luz comum ela tem características que perturbam o ectoplasma, que é o fluido utilizado para fazer as manifestações de materialização, essas manifestações visíveis. Ele diz que, em muitas situações, essa luz, essas manifestações foram feitas em luz comum. Inclusive, para provar esse efeito da luz comum, uma luz forte, né, sobre o ectoplasma, eles fizeram uma experiência onde o espírito de Kate King concordou em fazer, no próprio gabinete da biblioteca deles, o espírito estava manifestando, né, materializado, e eles colocaram 3 lampiões de gás com luz forte. E eles viram, então, que essa luz forte penetrava ali naquela manifestação, e ela começou a ficar apagada, 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 e até sumir, né? Mas o professor Kuff fez várias experiências, inclusive com luz vermelha, que é o que diz o livro Desobsessão, né? Sobre a utilização dessa luz vermelha, que tem menos impacto em qualquer manifestação e nas entidades mais sofredoras, mais materializadas que chegam até a reunião mediúnica. O próprio livro Desobsessão de André Luiz recomenda que nós usemos isso nas reuniões mediúnicas de tratamento espiritual de desobsessão, né? Então, ele fala sobre essa questão da luz. E ele mostra aqui que, no pleno luz do dia, né, em luz visível, comum, né, uma mãozinha lindamente formada levantou-se de uma abertura da mesa de jantar e me deu uma flor. Apareceu depois, desapareceu 3 vezes em intervalos, dando-me ampla oportunidade de me convencer de que era tão real na aparência quanto na minha. Isso ocorreu à luz do meu próprio quarto, enquanto eu segurava as mãos e os pés do médium. Veja, todas as sessões, inclusive, ele fazia que tomava precauções, às vezes, de segurar as mãos do médium, os pés, quer dizer, para não ter barulhos, que gerar desconfiança gerada do médium. Mas veja aqui que ele conta o caso de uma manifestação, uma materialização também de uma flor, né? Então, essas experiências mostram não só o efeito, mas o efeito inteligente, e registrados por um cientista que coloca ali, atesta
o seu currículo, pela sua experiência, a realidade daquela experiência que não está ligada à fraude. Né? Ele também relata sobre a escrita direta, que é muito raro, né? Ele fala que na escrita direta não é a escrita não é produzida por qualquer pessoa. Kardec também fala sobre isso no livro dos médiuns, sobre esse tipo de mediunidade. Então, ele recebeu mensagens com marcas particulares e de escrita direta que ele realmente atesta que não pode ter sido por fraude pelas condições que ele estabeleceu para fazer isso, muito estritas. Só ele poderia ter o comando onde estava o papel. E ele diz, inclusive, que em alguns casos ele ouviu, isso era feito em escuridão, mas ele ouviu o lápis escrevendo, como se o lápis ali estivesse escrevendo, movendo no papel. Esse tipo da escrita direta era realizada não sobre a luz, na escuridão total. Peço desculpas se eu estou assim indo muito rápido, mas é porque eu queria dar um relance geral sobre diversas classes onde, e pelo nosso tempo também, que ele se dedicou a estudar e que ele mostra as suas conclusões, as suas observações. Ele, na classe 9, ele fala sobre a forma e rostos fantasmas. Esses são os fenômenos mais raros que testemunhei. Aqui eu coloquei uma foto do livro do História do Espiritismo, de Conan Doyle. É um desenho que foi feito por uma pessoa participante da reunião de uma constatação. Porque uma pergunta que se fazia, porque a médium, o escritório dele, a biblioteca, todos ficavam na biblioteca e tinha um cômodo anexo à biblioteca onde a médium ficava. É comum nas sessões de materialização colocar isso. E a separação desse cômodo era por uma cortina. Então, a médium ficava naquele cômodo e o espírito se manifestava afora daquele cômodo já materializado. E ele, e as pessoas perguntavam para ele, né? Até por cartas, quando ele fazia os relatos dele nas revistas, pessoas perguntavam, mas isso aí era... Você testemunhou a médium separada juntas as duas ou só separadas, né? Porque muitos achavam que poderia ser uma médium se passando pelo espírito materializado, né? Ele, inclusive, verificou, porque é interessante, o professor Crookes não ficou só pela constatação, não, ele foi lá, olha que coisa interessante, ele mediu a pressão do espírito, desculpa, pressão não, mas mediu os batimentos cardíacos do espírito materializado e da médium. Ele notou diferença. Enquanto que na médium estava o batimento estava em 90, a do espírito materializado estava em 75. Olha que coisa interessante. Ele fazia medidas físicas, ele percebeu alterações significativas na respiração. Ele foi lá e auscultou o pulmão, o coração do espírito que estava se manifestando, da Kate Kim e da médium. E anotou situações bem distintas de um caso para o outro. Onde, por exemplo, a médium estava com uma tosse persistente, né? E o pulmão um pouco carregado, enquanto que o espírito não manifestava nada, o pulmão estava, a respiração estava normal. Então, mostra esse nível de pesquisa que ele fez. E aqui esta fotografia mostra aí a conjugação dos dois, né? Quando esse desenho, aliás, mostra para tirar essa dúvida que ele, inclusive, em determinado momento, ele diz que é uma luz de fósforo, essa luz que ele usou. Ele tinha ali os dois presentes, né? Tanto o médium quanto o espírito materializado. Ele também verificou com o médium Home, né? Douglas Home, que nós comentamos aqui atrás, ele presenciou até a materialização de o que ele chama de fantasma, de uma forma escura e sombria, semi-transparente, de um homem que
que ficou em pé junto da janela e moveu a cortina da casa dele, né? Depois que desapareceu, as cortinas pararam de se, se mexer. Então, vejamos que aí nós temos uma constatação clara de manifestações não materiais no sentido de ser decorrentes do médium, uma fraude, mas manifestações inteligentes e com bem distintas e bem caracterizadas de entidades espirituais. Então, onde há dúvida? Por que essa dúvida toda sobre a existência após a vida física, né? Ele diz aqui também sobre outros casos, né, que mostram a presença de inteligência que distinguia da inteligência do médium ou de qualquer pessoa que pudesse estar presente. Porque perguntaram, é uma pergunta que faziam para ele, a inteligência do médium de qualquer outra pessoa da sala seria aquele fenômeno, né? A da inteligência do médium ou de outra pessoa da sala, ou inteligência exterior. Aí ele diz que observou algumas circunstâncias que parecem apontar conclusivamente para a agência de uma inteligência externa, não pertencente a nenhum humano na sala. Então, esses pontos que ele coloca são realmente significativos, mostrando esta existência de entidades espirituais, né? Então, aquele ponto que colocamos sobre a imortalidade da aula e sobre o aspecto científico está aí provado, e já no século XIX, pelo professor William Crookes. Bem, amigos, nós chegamos aqui ao término da nossa reunião e eu queria deixar aqui para vocês uma frase, um texto de Chico Xavier, que eu achei impressionante o que ele coloca para a gente, sempre muito objetivo, né? Sempre bem tocante, e que está no livro do Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, no item 299, e falou assim: Emmanuel já escreveu por nosso intermédio, escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Um espírito amigo nos disse que a morte do corpo não é mais do que um sono mais prolongado, de que despertamos como somos, como estamos e como queremos. Vejamos que aí o Chico nos dá um depoimento bem simples, objetivo, que temos que ficar atentos, né? Depois da morte, mostramos como nós realmente somos, como estamos e como queremos estar. Esta é a conclusão, mostrando que, pelas constatações científicas, pelas constatações do nosso dia a dia, conforme os Espíritos nos respondem, nós podemos ter a certeza da imortalidade da alma e que nós iremos carregar para o mundo do vida espiritual, da nossa vida definitiva, as consequências daquilo que nós executamos aqui na Terra. Então, agradecemos a todos, esperamos que tenha sido útil esses aspectos que trouxemos de pesquisa científica sobre a imortalidade da alma e estamos aí à disposição de vocês para, no futuro, podermos conversar mais sobre a doutrina espírita e sobre as suas consequências no nosso dia a dia. Muito obrigado, então, queridos.